Quero chamar aqui nosso convidado, Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais, para o nosso papo desse comecinho de manhã. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isabela. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Igor, quero começar falando sobre dados econômicos lá na zona do euro. Os PMIs movimentaram aí o noticiário dessa manhã, mostrando uma desaceleração da economia nos países. Principalmente a gente vê Alemanha, França, Reino Unido e na zona do euro como um todo. Queria saber como que você vê esses dados, né? Muitos deles abaixo ali da zona de 50 pontos, mostrando essa contração econômica, e também, né, se esses dados acabam mostrando a iminência de uma recessão lá no bloco europeu e, lógico, quais as consequências que podemos ter aí com esses dados fracos aí na zona do euro. Bom, Felipe, são dados que vieram de uma maneira não tão, assim, não foi uma grande surpresa, né? A gente já está assistindo a partir das últimas semanas e desde o início das sanções que existiria uma espécie de backlash, né? E a Rússia está fazendo isso, e eu acho que a Rússia fez até de uma maneira até comedida, né, avisando que ia fazer os cortes de gás, diminuindo, e os europeus meio que se prepararam em relação a isso. Agora, quando a gente fala em números, o que nós assistimos foi, na zona do euro, um PMI abaixo de 50 pontos, né, 49,5, alguma coisa desse tipo, significa que há uma contração real, uma possibilidade real de que a gente esteja analisando a zona do euro entrando numa zona de recessão. E o Reino Unido se esperava algo acima dos 51, né, 51,3 era o esperado, veio 50,4, 50,5, ainda é acima dos 50, mas é abaixo do esperado. O Reino Unido tem um problema adicional que é os efeitos do Brexit, né? A gente ainda sente os efeitos do Brexit, inclusive o Bank of England, membros do Bank of England disseram que parte da inflação não era só dessa crise internacional, mas ainda reflexos do Brexit, como a situação ainda não foi organizada. Então, na prática, o que nós assistimos é a União Europeia terá uma dificuldade desse momento de transição. Por que eu falo de transição? Porque eles não estão parados esperando os efeitos econômicos da Rússia. A Rússia vai cortar cada vez mais o transporte de gás, o carvão russo já está sendo proibido para ser importado pelos europeus, o petróleo que é comprado russo no planeta hoje, basicamente vai para a Índia e a Índia redireciona isso e ganha um spread nessa operação, por assim dizer. Então, os efeitos de isolamento da Rússia devem continuar por um motivo muito simples. A guerra na Ucrânia vai continuar, não vai acabar tão facilmente. Dentro desse conceito, há uma entrada clara de recessão na Europa. Agora, diferentemente de uma crise internacional, financeira, onde a gente não sabe muito bem os efeitos e como cessá-los, e isso depende de um conjunto de fatores, os efeitos são muito claros aqui. A Europa não está passando por uma coisa, por um momento negativo, ultraestrutural. Ela está passando por uma falta de recursos e matérias-primas que impede a sua produção industrial. Então, basicamente, a gente sabe o que está acontecendo. Alguns projetos já estão sendo colocados na mesa. Por exemplo, o abastecimento de gás vindo da Europa, vindo do norte da África, passando por Portugal, Espanha e França. Isso era muito criticado, principalmente pela questão da região dos Pirineus, e isso está sendo colocado na prática. Para nós, brasileiros, o acordo Mercosul-União Europeia, que basicamente estava engavetado por dois motivos. A política ambiental do governo brasileiro e principalmente pelo lobby agricultural francês, voltou à mesa de discussão. Eu acredito piamente que isso deve sair, deve ser ratificado por um motivo muito simples. No grau de importância, é muito mais importante hoje resolver o problema de fornecimento de matérias-primas energéticas para a Europa do que efetivamente os sistemas de proteção ambiental no planeta. E assim, o que eu estou falando aqui pode ser até criticado do ponto de vista do século XXI, da economia verde, mas é o fato da realidade. A Europa ligou usinas termoelétricas, a gente está assistindo, ontem mesmo o chanceler alemão Olaf Scholz esteve no Canadá assegurando importação de gás. Os europeus querem urgentemente conseguir recursos de carvão, de gás, de petróleo do Mercosul,
para substituir o máximo possível a Rússia. Então, na prática, o que a gente está assistindo é a Europa está pagando um preço relacionado às suas próprias sanções. Então, não é que isso seja inesperado. A atividade econômica na Europa está sendo contraída, e como a gente está falando de um mercado de 500 milhões de habitantes com alto poder de compra, esse efeito vai ser sentido no planeta inteiro. Não há dúvida, porque a gente assistiu ontem o euro cair da cotação de $1, né? Isso é uma coisa inédita desde a implantação do euro. Estava na Europa, só para confirmar, você continua na Europa? Não, agora eu estou em Fortaleza, no Ceará. Eu devo estar indo para a Europa a partir do próximo mês. Ah, tá, né? Que eu queria entender o sentimento de lá da população, como é que está em relação a essas contas de luz, né, que tem subido. Mas um outro assunto também que eu queria abordar é em relação a um tema ali que o Bloco Europeu está na fase final de uma negociação interna de uma lei ali para tentar frear 6 commodities, se não puderem ter aprovação ali de livros de desmatamento, né? Eles alegam ali que o desmatamento e a degradação florestal estão no centro de 2 crises planetárias, perda da biodiversidade e mudança climática também. E há uma negociação, então, é um tema ali bem sensível hoje globalmente, né? Há essa negociação interna aí para tentar frear a entrada dessas 6 commodities. Eu queria saber a sua opinião em relação a essas tentativas, a essas negociações. Isabela, do ponto de vista de longo prazo, eu acho isso correto. A gente está falando de que a cadeia de rastreamento de recursos naturais, eu acho que ela tem que ter uma certificação, sim. A gente já vê isso com, por exemplo, a carne bovina, né, avinos, caprinos. A gente vê que hoje existe um sistema de rastreamento pelas empresas. Agora, existem 2 pontos aí que são muito importantes. Historicamente, esse tipo de acordo, principalmente internacional, é feito gradativamente, principalmente para os países em desenvolvimento, de fato, se adaptarem ao longo do tempo, porque não é simples essas cadeias produtivas, e principalmente em países como o Brasil, como o México, como a Indonésia, como, por exemplo, o Sudeste Asiático, Taiwan não, Tailândia. Esses países têm problemas em relação a fazer essas mudanças. Agora, isso está sendo muito rechaçado. Um grupo de países vem tratando diretamente com a União Europeia, que são grandes compradores. Agora, por outro lado, isso é uma maneira de como a União Europeia exerce o soft power e como eles conseguem utilizar a sua capacidade de ditar normas que se tornam acordos internacionais. A gente viu isso muito recentemente com o caso da USB-C, né, o cabo que é utilizado em aparelhos celulares. Eles uniformizaram dentro da União Europeia para que todos os equipamentos celulares usem o mesmo sistema de carregamento. Isso foi seguido pelos Estados Unidos, já está em negociações e deve ser aprovado no mercado americano e na Índia. Então, a União Europeia, por causa do single market, ela consegue transpor suas regras para o planeta inteiro. Isso é uma capacidade que basicamente só eles têm. E eles estão querendo fazer isso do ponto de vista de commodities. Agora, uma coisa é um cabo eletrônico, né, que não é uma commodity, o preço dele varia e é mais simples de ser organizado. Outra coisa é uma cadeia produtiva gigante de preços de ativos que são negociados no mercado internacional. Eu acho que existe uma certa compensação pelo fato deles estarem correndo atrás de outras fontes de recursos, e aí isso está sendo muito criticado também pela comunidade europeia, de religar usinas de carvão, etc. Então, de uma certa maneira, eles estão acelerando nesse rastreamento de commodities. O meu ponto de vista, e o que eu acho dentro desse conceito, é que, na prática, isso vai demorar, não vai ser colocado em prática. Acho que pelo acordo Mercosul-União Europeia, que é de interesse dos europeus, e o fato deles estarem tentando se desvencilhar da Rússia, isso vai ser debatido com mais afinco, e pode ser que a União Europeia coloque um prazo maior de adaptação dos países para entrar no mercado, diferentemente do que está hoje na mesa, que é uma coisa quase que de imediata se a lei for aprovada. Então, acho que vai passar muito aí
por negociação com outros players. Eu diria, se a gente não tivesse assistindo essa situação na Rússia, talvez isso fosse realmente um problema para o Brasil, mas eu acho que vai ser jogado tudo dentro da mesa de interesses dos dois lados. Ô Igor, a gente estava dando, inclusive, mais cedo, né, a notícia de que o governo francês pressionou ali algumas redes de supermercados para fazer congelamento de preços, para tentar conter nessa pressão inflacionária, o aumento dos preços para a população. O Carrefour, inclusive, já adotou essa prática em 100 produtos básicos ali. A gente sabe que controle de preços numa vertical, né, de cima para baixo, acaba não dando muito certo. Pergunta para o Brasil, lá nos anos 80, 90, o que aconteceu. E também outros países que acabaram implementando esse tipo de decisão. O que acontece lá com a Europa? Quais são os impactos negativos que isso pode causar? Lá na França, a gente pode ter um problema um pouco mais profundo nesse sentido por conta dessas decisões, Igor? Eu acho que sim, né? A França recentemente também fez um outro ponto muito importante, que foi a recompra das últimas ações que estavam no mercado da EDF, né, Énergie de France, que é a companhia energética local. Ela, na verdade, já era uma estatal, mas ainda tinha algumas ações no mercado que impediam o governo de fazer algumas ações como tabelamento de preços de energia, né? Mas, obviamente, a gente sabe que isso não vai dar certo. Isso pode dar certo nas primeiras 2, 3 semanas e depois a gente vai ver que os fornecedores das linhas de produto e das cadeias produtivas que são congeladas vão começar a não produzir, ou se a gente estiver falando de produção agrícola, eles migram de uma produção para outra. Isso já aconteceu no Brasil e na América Latina durante um período relativamente recente, a gente sabe o resultado. Agora, a Europa não faz isso desde antes da Primeira Guerra, então eles realmente estão procurando medidas heterodoxas para tentar conter essa situação. Agora, é importante a gente dizer, assim, a gente sabe que não dá certo, mas eles estão vivendo em um período heterodoxo, eles estão vivendo em um momento de guerra, eles estão vivendo em um período onde as leis econômicas naturais e a situação de oferta e de mercado não funcionam de uma maneira como a gente espera que ocorra. Efeitos políticos invariavelmente alteram preços e relações econômicas. Então, o governo também age de maneira heterodoxa. Eu não os culpo por tomar essas decisões, mas, como economista, tenho que dizer que não acho que são as mais saudáveis. Agora, esse momento inflacionário e complexo na Europa não irá cessar até que ou haja um acordo para o encerramento do conflito armado na Ucrânia, ou a gente, de fato, assista novas cadeias produtivas de energia chegarem na União Europeia. Por isso que eu digo, do nosso ponto de vista, que isso pode ser muito benéfico para ratificarmos o acordo Mercosul-União Europeia, que para o Brasil será importante porque aumentaremos nossas importações, nossas exportações para a Europa, conseguiremos importar mais barato, que melhora a nossa expectativa de inflação interna, e principalmente vamos ter uma capacidade de recompor o nosso parque fabril com equipamentos europeus de alta tecnologia, o que será muito bom no futuro. Então, sempre do ponto de vista econômico, quando há um problema externo, há alguém que pode, em outro lado do planeta, ter algum tipo de vantagem nisso. Eu acredito que isso pode ser positivo para o Brasil e para o Mercosul. Ô Igor, você comentou, né, algumas medidas mais heterodoxas. As medidas mais tradicionais para baixar a inflação, a gente sabe, questão de taxa de juros, a Europa também não está muito focada nesse sentido, principalmente por conta de ser um bloco mais heterogêneo, não ter como fazer um controle da inflação por meio da taxa de juros de uma forma mais homogênea ali. Então, essas medidas, até mesmo alguns bancos estão falando que no Reino Unido essa inflação pode atingir o pico de 18% agora no começo do ano. Ou seja, do jeito mais tradicional, taxa de juros, um aperto monetário um pouco mais forte, isso poderia trazer consequências mais graves do que um congelamento de preço. Então, é uma situação mais complexa essa da Europa em relação à inflação? Com certeza. Vamos fazer uma análise muito, muito fria em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente está com taxas de juros de 2 dígitos e a gente deve continuar pelo menos até o final do ano.
Entretanto, a gente já está vendo o segundo mês de deflação, né? A gente deve assistir agora agosto também com deflação, apesar da retirada de impostos pelo governo, a gente está vendo efeitos práticos do aumento da taxa de juros. Agora, no mercado americano e brasileiro, a gente tem um ponto muito interessante, é que os financiamentos imobiliários, a sua grande maioria, são com taxas de juros travadas ou com pequenas variações. Isso significa que não importa muito se a Selic sobe ou se nos Estados Unidos eles aumentam a taxa do Fed, as pessoas continuam pagando praticamente os mesmos valores do financiamento imobiliário. E isso não tem um impacto muito grande no mercado monetário do ponto de vista de bancos, né, e grandes instituições financeiras. Agora, na Europa, a grande maioria dos financiamentos imobiliários e no Reino Unido são com taxas variáveis. Como eles já estão acostumados a taxas de juros muito baixas historicamente, essa era uma modalidade muito simples. Isso significa que, se a gente assistir uma política monetária tradicional na zona do euro e também no Reino Unido, aumentando as taxas de juros para 5, 6, 7 ou até chegando a 2 dígitos, a gente vai ver uma quantidade enorme de default no mercado imobiliário, e isso vai se refletir nos balanços dos bancos, e a gente vai transformar um período inflacionário em uma crise bancária e, consequentemente, uma crise econômica em todos os setores da economia, o que seria uma tragédia. Então, quando a gente fala em uma política heterodoxa de congelamento de preços, a gente está falando em uma consequência de inflação e pode existir um desabastecimento de preços. E quando a gente e se a gente fizer uma análise de uma política ortodoxa com aumento de taxas de juros, o que a gente pode encontrar na Europa é, de fato, uma nova crise bancária e corroendo todos os setores da economia que até agora não foram tão afetados. Então, é uma situação muito delicada e muito mais difícil para os europeus domarem do que, por exemplo, os Estados Unidos ou o próprio Brasil. Igor, voltando a falar do Reino Unido, a gente inclusive deu dados ali ontem e hoje também a gente mostrou que a inflação pode chegar até 18% por lá até o final do ano. No dia 5 de setembro veremos ali a eleição que vai escolher o novo primeiro-ministro britânico, que está ali entre Rishi Sunak e também a Liz Truss, que é de Relações Exteriores de lá, ela que é considerada a favorita até o momento. A oposição está batendo muito forte ali contra eles, pressionando até um congelamento de preços ali em relação ao gás, ao combustível, assim como os alimentos ali estão fazendo na França. Tem uma série de manifestações, de greves. O porto de lá, o principal porto de lá está parado, greve de transporte público, greve de professores. Eu queria que você fizesse uma análise da situação dos britânicos e principalmente agora com essa possível entrada de Liz Truss. Ela pode determinar aí o futuro da economia europeia ou pode agravar mais e abrir espaço aí para a oposição acabar assumindo e fazendo medidas menos liberais, assim como ela é? Isabela, como eu havia lhe dito, uma grande parte, e até mesmo o Bank of England acredita que mais da metade da inflação no Reino Unido, antes desse período, vem em causa do Brexit, né? E por que isso? Porque quando você tem uma economia que tem menos concorrência, que foi o caso do Brexit, né? A partir do momento que você sai do bloco, você cria barreiras alfandegárias e tributárias, e dentro do Reino Unido você tem menos produtores. De uma certa maneira, você vai ter menos concorrência e você tem um aumento de preços. É isso que vem acontecendo no Reino Unido desde o Brexit. Eles não conseguiram efetivar grandes acordos comerciais depois da sua saída, mostrando que, de fato, não era tão simples assim take control back, né, que era o grande mote de Boris Johnson e também de outros Brexiteers. Então, quando a gente fala em 18%, muito superior aos outros países europeus, a gente está assistindo a conta do Brexit chegando. Quando a gente fala agora de política, 2 pontos são fundamentais. Tanto Liz Truss, que era a líder do Foreign Office, quanto Rishi Sunak, que era o Chancellor of the Exchequer, né, que na verdade é o ministro da Economia, estavam no governo. Então é muito mais simples culpá-los pela sua incapacidade e por não terem previsto os elementos econômicos que iriam se abater sobre o Reino Unido. Lembrando também que, além disso, eles
tem problemas com a Irlanda do Norte, uma possível reunificação das Irlandas, um novo referendo de independência da Escócia. São problemas sérios dentro do Reino Unido. E eu acho que a situação fica pior ainda para Rishi Sunak, porque ele trabalhava na economia e, apesar de ter feito um excelente trabalho durante a pandemia, os chamados esquemas de apoio às empresas e também às pessoas físicas no Reino Unido foram muito bons, foram comparáveis ao do Brasil do ponto de vista de rapidez e eficiência. Agora, ele era o ministro da Economia, então não tem como tirar o problema agora da sua situação. O que a gente deve esperar nas próximas semanas é, de fato, uma eleição que deve cair nas mãos de Liz Truss, e ela assume como primeira-ministra. Terceira primeira-ministra mulher na história do Reino Unido, né? A gente teve Margaret Thatcher, a gente teve Theresa May, e agora seria Liz Truss. Entretanto, o problema mais sério é, será que ela vai ter apoio do parlamento suficiente para tomar as medidas econômicas necessárias? A gente não pode ver a oposição ainda tomando partido, porque do ponto de vista de eleições ainda está muito longe do período efetivamente eleitoral. Agora, votos de desconfiança em períodos de crise econômica são muito comuns no Reino Unido. Se ela de fato cair e chamar novas eleições, a gente pode com certeza assistir à volta do Partido Trabalhista ao poder. Agora, não é o caso. Acho que os britânicos vão dar um voto de confiança para os conservadores pós-Boris Johnson, para ver se pelo menos um deles consegue tomar medidas econômicas céleres. Porém, a situação é bastante difícil, principalmente para o regime parlamentarista. Tá certo, Igor. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui. Um abraço, ótima terça-feira para você e até uma próxima. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço, bom dia. Valeu.